Olá, seja muito bem-vindo a mais um Cenário Entrevista, mas antes de eu apresentar a nossa convidada de hoje, eu gostaria de te convidar para seguir as nossas redes sociais que estão aparecendo aí no seu vídeo. Agora sim, vamos à nossa convidada de hoje. A gente recebe hoje no Cenário Entrevista a Alessandrine Silva. Ela é mãe e ativista pelos direitos das mulheres e crianças, é advogada e coordenadora de gênero da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Amazonas, membro da Humaniza Coletivo Feminista, União Brasileira de Mulheres, Rede Mães Amazonas e também membro da Comissão Permanente de Defensores dos Direitos Humanos e Enfrentamento da Criminalização dos Movimentos Sociais do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Atualmente é diretora executiva da Associação de Advocacia Popular do Amazonas, Esperança Garcia. Alessandrine Silva, seja muito bem-vinda ao Cenário Entrevista. Obrigada, é um prazer estar aqui com você. É importante acompanhar esse programa que tem trazido tantos temas importantes. Eu estou feliz de poder colaborar hoje também. Alessandrine, antes da gente começar a falar basicamente da tua trajetória, eu queria que você falasse como é que o direito, entrou na tua jornada. Eu sou uma mulher que nasci numa família humilde, periférica, acompanhei e vivenciei, por muitos anos a precariedade, a pobreza, a desigualdade social. Então, quando a gente acaba sendo atravessada por esses problemas, a gente tem um pouco mais de consciência crítica para enfrentar esses problemas. Então, pensando nesse lugar e, sonhando, abrindo possibilidades de que com a luta a gente pode mudar um pouquinho o mundo, acabei conhecendo movimentos sociais, movimentos estudantis e fui me integrando e hoje posso aí, são 15 anos de atuação dentro dessa linha de defesa de mulheres e de crianças e posso hoje me considerar nesse lugar de liderança dentro desse espaço, Você sempre soube que trilharia por esse caminho? Teve alguém que te inspirou? Olha, o meu pai é minha inspiração. Meu pai, ele foi uma pessoa muito sofrida, Começou a trabalhar aos 7 anos de idade. Então, vendo como ele lidava com o mundo, tratando as pessoas bem, atuando também, acreditando, tendo esperança, porque às vezes a gente cai num lugar de não vai dar certo, é tudo horrível, mas meu pai acho que foi essa pessoa que me trouxe esse lugar de esperançar, Então acho que ele é minha maior inspiração. Alessandrine, você sempre foi ativista pelos direitos das crianças e das mulheres, mas o que te inspirou a levantar essas bandeiras? Acho que as mulheres, elas são atravessadas também por uma série de desigualdades. Aos 7 anos eu fui abusada sexualmente, depois sofri violência obstétrica, sofri racismo, e sempre nesse lugar do gênero, de ser mulher, de ser criança. Então, esses marcadores foram essenciais também para entender o meu lugar no mundo e o que eu posso fazer para contribuir no enfrentamento dessas violências, certo? O que deve ser feito ainda, Alessandrine, para que a gente avance nesse sentido e garanta cada vez mais os direitos das mulheres e das crianças? A gente precisa sair desse lugar de, a gente propôs uma lei, as leis são importantes, elas são ferramentas importantes, mas a gente precisa também pensar na implementação dessas leis, Hoje, acho que foi ontem, a gente comemorou 16 anos da Lei Maria da Penha, que é uma lei muito importante, mas a gente precisa também pensar nesse depois, a gente aprova as leis e precisa implementá-las, porque a gente só implementa com vontade política. Então, no meu entendimento, a gente precisa de mais mulheres nesse lugar, porque eu compreendo que as mulheres são mais sensíveis às nossas pautas. Então, se de repente mais mulheres ocuparem a política, a gente vai conseguir trazer uma resposta imediata, para essas violências. Até a gente alcançar essa representatividade que eu penso que tem que ser no mínimo 50-50, vontade política para começar
e representatividade. As mulheres precisam ocupar esses lugares para que a gente consiga ser ouvidas, ter atenção nas nossas pautas e aí sim consolidar essas políticas públicas. Eu tenho esse compromisso de criticar mais os homens porque eles estiveram à frente desse lugar há muito tempo, mas é preciso também cobrar das mulheres que ocupam esses lugares que elas continuem com esse compromisso com a gente. Então é muito difícil às vezes ver mulheres votando contra pautas como agora na Câmara Federal, né, votaram contra a lei de igualdade salarial. Isso para mim é um absurdo. Como que a gente pode... não é só representatividade, a gente quer mulheres, mas a gente tem que saber que mulheres a gente quer nesse lugar e o que a gente quer são mulheres comprometidas de fato. E é uma pena que muitas mulheres se submetam a esse papel de defender as pautas misóginas contra nós mulheres e que sejam esse instrumento da misoginia, né, e que acabam de fato afetando milhares de outras mulheres. Então, sempre nesse sentido, de que é importante que as mulheres ocupem, mas elas precisam ocupar com responsabilidade e compromisso com nós mesmos. Olha só, Alessandrina, eu vou pedir para você continuar aqui conosco, porque a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a gente continua com mais entrevista e não esquece de seguir as nossas redes sociais, lembrando que o programa também é transmitido no canal do YouTube da Cenário Amazônia. Responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenário conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta, mas antes da gente continuar aqui a entrevista com a advogada Alessandrine Silva, eu gostaria de lembrá-los que o programa é transmitido no canal 8.2 da TV Onda Digital e também fica disponível no YouTube da Cenário Amazônia. Agora sim, a gente continua aqui com a nossa entrevista. Alessandrine, recentemente você participou de um evento Diálogos Amazônicos em Belém, no Pará. E esse evento tratava de direitos humanos e também de proteção. Aí eu te pergunto, qual é o panorama que você pode nos informar sobre como essa política está sendo praticada aqui nos territórios amazônicos? Certo. Os diálogos amazônicos, eles são esse espaço onde a sociedade civil, pesquisadores, gestores políticos, os ministros também do governo federal, eles reúnem-se
e discutem os mais diversos temas, né? Enquanto ativista do direito de mulheres e de crianças, eu representei a União Brasileira de Mulheres, esse evento, em 2 eixos. O primeiro eixo é justamente o de gênero e mudanças climáticas. Então, a gente falou ali sobre como que essas mudanças climáticas, elas afetam de maneira mais assertiva as mulheres. E aí vamos falar da questão da água, por exemplo. Existem muitas casas onde não tem água ainda potável. Isso tem a ver com saneamento básico, que tem a ver também com mudanças climáticas. E aí são essas mulheres que têm que gerenciar a água, sair para buscar água para dar banho em criança, para cozinhar. Então essas mulheres são impactadas pela falta da água. Além disso, a gente fala também da questão dos deslizamentos de terra. Manaus, junto áreas de risco. Manaus e São Paulo são 2 das cidades onde mais ocorre esses eventos de deslizamento. Então, normalmente, as famílias que estão nessas áreas de risco são famílias lideradas por mulheres e que acabam sofrendo aí a falta de políticas públicas, tanto para a retirada desses locais, quanto para alertas de emergência. Então, a gente teve em Manaus esse ano aquele lugar, nas Feijões de Teixeira, onde morreram mulheres e crianças. Então, falar de gênero dentro desse lugar de mudanças climáticas é falar, de racismo ambiental, e 2, a necessidade de se construir essa justiça climática que olhe, que observe quem mais são as pessoas que sofrem com esses impactos, né? E aí o segundo ponto também, que é onde eu represento o Conselho Nacional de Direitos Humanos, é da proteção dos ativistas. A gente viu aí, ano passado, que a gente teve no Amazonas a morte de Dom e de Bruno, mas, para além deles, 16 pessoas que são ativistas de direitos humanos morreram no nosso estado. E esse número é estarrecedor a nível Brasil. As pessoas têm muito preconceito, para começo de conversa, com o que são direitos humanos, né? Elas não sabem o que são, então já são conceitos estabelecidos, um pré-julgamento ruim, errôneo, e essas pessoas que morrem não têm visibilidade enquanto defensoras de direitos humanos. Isso também vale a pena de falar para as pessoas de que Dom e Bruno só tiveram a visibilidade que houve porque eles são pessoas de fora do Amazonas, porque eles são pessoas que não são das comunidades e que têm uma visibilidade por conta da sua atuação. Foram pessoas essenciais, importantíssimas para o nosso Estado, para a defesa de direitos humanos, mas, para além deles, pessoas continuam morrendo. Então, como que a gente consegue construir uma política pública que vá defender essas pessoas? Então, o Diálogos Amazônicos foi esse espaço para a gente debater tudo isso. Lá nesse evento também foi muito comentado sobre as ações do grupo de trabalho Telespires. Que grupo é esse e quais são as atividades que ele desenvolve? Legal. O governo brasileiro, né, o Estado brasileiro, ele sofreu uma ação judicial e nessa ação judicial para a construção da política pública de defesa dos defensores de direitos humanos, ela estabeleceu a criação de um grupo de trabalho que foi intitulado Salles Pimenta. Esse grupo de trabalho, ele vai construir, na verdade, o que aconteceu. Houve uma eleição para esse grupo de trabalho. Serão 10 membros do governo, então o Ministério de Direitos Humanos, Conselho Nacional de Direitos Humanos, enquanto entidade consultiva e também fiscalizadora, mas também vão compor entidades civis. Então, movimentos sociais participarão desse grupo de trabalho. Então, a gente tem movimento social e entidades como Justiça Global, Terra de Direitos, Artigo 19, e tem vários outros, né, que foram eleitos agora, recentemente, para compor esse grupo de trabalho. Esse grupo de trabalho, ele vai construir essa política pública a partir de audiências públicas, a partir da escuta das comunidades, para que a política de defesa dos defensores de direitos humanos, ela seja ampla, ela traga uma resposta que proteja a vida das pessoas, mas que principalmente garanta que essas pessoas continuem no seu território. Os ativistas, os militantes, eles não querem sair do seu território para atuar, certo? Eles querem permanecer nos seus territórios. Então, essa política ela precisa pensar nisso. Então, vai ser construída
E aí a gente vai ter, aí provavelmente até o fim do ano, até o ano que vem no máximo, uma política consolidada, unificada, que pense, e é principalmente essencial que os movimentos sociais da Amazônia componham esse lugar, tragam sugestões e construam uma política que realmente nos dê visibilidade. Agora eu te pergunto, como é que você avalia, né, as atividades dos movimentos sociais da Amazônia no que diz respeito à igualdade de gênero e mudanças climáticas, que também foram temas discutidos na cúpula da Amazônia? Hoje, os movimentos sociais da Amazônia, eles têm tido um trabalho dobrado, né? Acho que hoje não, nos últimos 4 anos eles tiveram um trabalho dobrado, que permanece hoje em algum grau, sim, apesar da mudança de governo, porque existe um lobby seríssimo em relação à Amazônia. Então, a Amazônia é esse lugar que todo mundo quer explorar, que todo mundo quer obter recurso através dele, mas que não querem ouvir as comunidades. Então, os movimentos sociais que compõem a Amazônia, que constroem dentro desse território, eles têm um trabalho dobrado, mas principalmente eles contam com pouco apoio político. Né? Quando a gente vê que os próprios deputados, senadores do nosso estado e da nossa região criticam os movimentos sociais, chegando até a abrir uma CPI das ONGs, onde as organizações aqui do Amazonas estão o tempo todo sendo agredidas nessa CPI, mentiras, falsas afirmações em relação a essas organizações, a gente percebe que há uma manifestação de criminalização desses movimentos sociais. Então, aqui eu avalio os movimentos sociais como tendo sempre trabalho em dobro. A gente não tem só que defender dessas violências que a gente já sofre cotidianamente. A gente precisa também se defender dos próprios representantes públicos que acabam atacando esse lugar de organizações sem sequer nunca ter pisado nos territórios. A gente faz um papel tanto de Estado, promovendo políticas públicas, como de organização para cobrar que esse Estado faça o seu trabalho. E ainda assim a gente é atacado, né? Porque eu me sinto profundamente ofendida, ainda que o deputado em questão, que é líder lá da CPI, ele não fale da minha organização em especial, mas ele fala de organizações que a gente vê o pessoal suando a camisa para conseguir recursos, sem apoio, para conseguir recurso, para conseguir o mínimo de dignidade para essas comunidades, para esses territórios, e também os próprios os ativistas do Amazonas, em especial, são pessoas que partem do próprio território. Então, é a pessoa que vivencia, que lida com o rio, lida com a floresta, e que, infelizmente, são tidos, eles são desenhados como ONGs invasoras, quando, se são pessoas do próprio território atuando, é uma vergonha, né? Alessandrine, você também é uma pessoa bastante engajada, né? Principalmente nas suas redes sociais, e eu tive conhecimento de um movimento chamado Julho das Pretas. Há quanto tempo existe esse movimento, né? E qual a importância de falar sobre esse assunto? O Julho das Pretas, ele é um movimento que começou na Bahia, como organização da Bahia, e ele traz esse momento de visibilidade à negritude. E aí aqui eu falei um pouco sobre isso, participei de alguns eventos no mês passado sobre isso, do porquê que a gente traz essa visibilidade. O que é o Julho das Pretas? É esse lugar da gente falar que as mulheres negras, as mulheres pretas, elas têm pautas importantes da gente observar, como que eu falei agora do racismo ambiental, tem tudo a ver com isso. E as mulheres negras da Amazônia, elas têm singularidades. E a gente precisa trazer esse debate de uma forma mais enfática. A mulher amazônica, eu não posso afirmar, Alessandrine, não posso afirmar que eu venho só desse lugar da negritude. Né? A gente tem um termo que chama afro-amazônida. Então, esse lugar de discutir, afro-indígena, de discutir que a gente na Amazônia, a gente tem raízes afro, sim. A Amazônia é negra, mas ela também é indígena.
Então é uma mistura, a gente precisa observar os nossos comportamentos, a nossa cultura, de como ela se assemelha tanto com o que é afro quanto com o que é indígena. Então essa discussão do Júlia das Pretas, em especial aqui no Amazonas e no Norte como um todo, é muito para dizer, olha, a gente vem de lugares diferentes, das mulheres negras lá do Nordeste, das mulheres negras do Sudeste, e a gente precisa se pautar nesse lugar e falar da nossa identidade, né? O Júlia das Pretas, ele é um movimento, quem não pode participar desse movimento são o poder público. O poder público, ele é observador desse lugar. Então a gente, enquanto ativista, aqui no Amazonas, a Humaniza Coletivo Feminista fez uma live para falar de racismo obstétrico. Outras mulheres ali acho que chama, eu vou esquecer o nome do movimento, a Rossi. Elas também fizeram encontros de negritude, foi muito legal, muito importante. E ele é uma cadeia de movimentações, uma cadeia de atividades, onde a gente consegue, a nível Brasil, pautar essas singularidades. Então, normalmente, tem um período, né, de inscrever as nossas atividades. Então, aqui em Manaus, a Marília da Humaniza Coletivo Feminista inscreveu a nossa organização para falar de racismo obstétrico. Eu participei da live, a gente conversou sobre racismo obstétrico, e para além disso, diversas outras movimentações nacionais para esse lugar de visibilidade da mulher preta. Agora a gente vai falar, né, da Associação de Advocacia Popular aqui do Amazonas. Quais são os serviços que vocês oferecem? A gente atua em 3 perspectivas. A primeira, no cuidado da saúde. Então, através da organização, a gente fomenta outros movimentos sociais a construir pautas para a saúde, né? Então, agora vou citar a última da gente, que foi a do movimento de reintegração da pessoa com hanseníase. Então, eles têm um problema hoje lá na Colônia Antônia Leite, que é de fluxo de atendimento. Então, a gente fortaleceu esse movimento social, construiu uma audiência pública junto da Comissão de Direitos Humanos da OAB, e aí, a partir dessa audiência pública, eles foram ouvidos pela Secretaria de Estado de Saúde, ainda não tem resposta, mas a gente coloca esse lugar do movimento social para visibilizar, né? E aí a gente conseguiu uma resposta sobre isso. Além disso, a gente atua, que é a nossa principal atuação na ONG, é a rede de proteção aos movimentos sociais do Amazonas. Então, o movimento social, normalmente ele é criminalizado. Então, existem vários meios de você fazer com que o movimento não flua. Então, a gente contribui tanto no advocacy quanto numa atuação jurídica para que esse movimento social ele se fortaleça. Então, são 23 ONGs, a gente presta assessoria jurídica, a 23 organizações, dentro de um projeto também que foi financiador desse projeto, que foi o Fundo Brasil de Direitos Humanos, para que a gente consiga acolher esses movimentos e trazer esse ponto jurídico, né? Que a gente sabe também que não é fácil, que serviços jurídicos têm um preço, porque obviamente envolve muito trabalho, mas a gente, com esse fomento e esse financiamento, a gente consegue colaborar. A saúde, o fortalecimento do movimento social e também a defesa da nossa questão ambiental. A gente tem uma atuação nesse sentido também, porque a gente está aqui num território que é obviamente ameaçado, e quando a gente ameaça um território, a gente ameaça direitos humanos. Então a gente acaba atuando nessas 3 frentes, compreendendo que cada uma delas incide diretamente na defesa de direitos humanos. Agora vamos falar de direitos, né? Em abril desse ano, foi sancionada a lei que prioriza 10% das vagas do Cine Amazonas para mulheres em situação de violência doméstica. Como é que você avalia isso? É um avanço ou já vem tardio? A gente sabe da dificuldade hoje das mulheres em geral de conseguir um emprego. Há uma dificuldade, independente das mulheres serem violentadas ou não, o mercado de trabalho é fechado para mulheres. E aí, quando essa lei é aprovada, a gente fica contente, porque, bem, mais uma legislação para nos apoiar, mas a gente também fica preocupada, porque como é que essa lei vai ser implementada? Como que essa lei ela vai funcionar de fato? As escolas, elas vão entrar em parceria com esse mercado de trabalho, porque
porque de repente a lei consegue emprego para a mulher. Essa mulher, ela vai poder trocar o seu filho de escola para perto do emprego, para que ela garanta aquela vaga. Quem vai fiscalizar essa lei também? Quem é que vai saber se o Cine está realmente destinando 10% das vagas para mulheres que sofrem violência? Então, lei importante, eu acho que ela precisa ser aperfeiçoada para que a gente consiga, na ponta, sentir essa diferença. Então, daqui a um ano, quem sabe, pedir um relatório do Cine, olha, o Cine já conseguiu colocar essa lei em voga, de fato? Então, é uma lei importante, obviamente, a gente comemora cada avanço, cada pequeno avanço, mesmo que tardio, mas a gente também cobra para que não seja mais uma lei que vai ficar só no papel. Sandrine, a gente vai fazer um rápido intervalo comercial, mas daqui a pouquinho a gente volta com o último bloco de entrevista. Não sai daí que o intervalo é bem rapidinho. Com responsabilidade, jornalismo profissional pautado na técnica, a Rede Cenário cumpre a missão de falar da Amazônia para o mundo. Com uma equipe de profissionais capacitados e comprometidos com a qualidade da informação, a revista Cenário conquistou a certificação da ISO 9001, se tornando a primeira revista eletrônica de notícias com selo de qualidade. A revista física também possui o selo internacional normalizado para publicações seriadas, o ISSN. Com profissionais espalhados pela região norte, a Cenário tem representantes em Roraima, Rondônia e Pará, com atuação jornalística e foco nos 9 estados da Amazônia. As premiações e reconhecimentos também já fazem parte dos 3 anos de existência de um dos veículos de comunicação que já está entre os principais canais jornalísticos da região. A Rede Cenário está presente em todas as plataformas com o site Revista Cenário, Agência Cenário Amazônia e TV Cenário Amazônia. Com uma grade de programação especial, os produtos entregam ao público conteúdos autorais embasados na técnica jornalística, abordando pautas sobre o bioma amazônico e os povos tradicionais da Amazônia para o mundo. Estamos de volta e vamos continuar aqui a entrevista com a Alessandrine Silva, que é advogada, militante e ativista em defesa das mulheres e das crianças. Alessandrine, como é que foi essa sua experiência, né, no lançamento do programa do governo federal voltado para as escolas de tempo integral? E a gente sabe que você esteve lá e que você, principalmente, representou o Norte, né? Conta pra gente como é que foi essa experiência. Ai, olha, é um momento muito feliz para nós aqui do município, especialmente por conta de uma atuação em defesa da educação integral. Então, preciso contextualizar, eu sou mãe da Alice, né, que tem 9 anos, e do Teodoro, que tem 7 anos, e sou tia do Miguel e tia da Radassa. Essas 4 crianças estudam numa escola integral que chama Valdir Garcia, Escola Municipal Professor Valdir Garcia. Essa escola, ela é um sonho para nós, porque ela traz a educação integral de um modo palpável. Não é algo que seria só para a gente ficar imaginando, sabe? Ela é algo que a gente constrói no cotidiano. Então, a diretora Lúcia
Lúcia Cortez, quero mandar um beijo para ela, a diretora Lúcia Cortez, que é uma ativista da educação integral. Ela é diretora dessa escola já há 18 anos e ela conseguiu transformar o índice de educação dessa escola através da inclusão das famílias na participação escolar. Então, por conta dessa militância, dessa atuação, a escola foi convidada a encaminhar, de fato, uma mãe ou um pai que pudesse representar essa escola nesse lugar, e foi daí que surgiu o convite. Então, nenhuma articulação política, zero, foi de fato um reconhecimento ao trabalho da Escola Valdir Garcia, da professora Lúcia Cortez, nesse lugar de educação integral. Então foi um momento mágico, importante, porque a gente pôde representar a escola e pôde também conhecer o presidente, conhecer os ministros, falar da... Manaus em destaque. Exatamente, e dizer que o Norte existe, né? Falar que, olha, existem coisas aqui que a gente precisa, que podem ser modelo para o Brasil, né? Então, o Norte existe não só naquele ideal de pedir que eles deem atenção e construam políticas públicas, mas naquele ideal também de mostrar que a gente tem muito o que oferecer. E a escola, esse modelo de escola integral é um desses modelos a ser compartilhado. Eu fiquei muito feliz e honrada de poder estar nesse lugar, representar tantas mães, também dentro desse lugar de falar de desigualdade de gênero e de como a escola pode ser uma ferramenta para a emancipação das mulheres. E as pessoas acham que ser escola de tempo integral é colocar a criança 7 horas e buscar às 4. O Estado pensa isso, sabe? A prefeitura pensa isso, mas não é assim. Escola de tempo integral precisa olhar essa criança e o adolescente na sua integralidade. As escolas europeias, se a gente for observar a atuação, elas já observam a questão da arte, a questão da cultura, o ensino de novas linguagens, e já incorporam isso dentro do currículo escolar. Então não é só ser conteudista, ensinar português, matemática, que são importantes sim, mas a gente precisa que a criança e o adolescente eles tenham contato com a natureza, que eles se movimentem através do esporte, que eles larguem um pouquinho as telas. E a escola de tempo integral pode ser essa ferramenta para as famílias, sabe? Então, hoje a gente tem um panorama difícil de poucas escolas integrais, e as escolas integrais, elas acabam reproduzindo um sistema conteudista, sem olhar para a criança e para o adolescente, sem olhar para a família, sem olhar para esse lado de humanidade, sabe? Como você apontou ali. Então, a gente tem um panorama difícil. Esse programa de escola em tempo integral, ele fomenta o Estado e o município a construírem escolas, mas principalmente observarem o currículo dessas escolas e promover, assim, uma nova perspectiva de sociedade, sabe? Onde as crianças podem ir para a escola e podem ser cuidadas também, sabe? E isso é claro que precisa passar por infraestrutura dos prédios, precisa passar pela reformulação do conteúdo programático e da valorização dos profissionais, porque a gente sabe também que é importante que o profissional esteja bem remunerado para que ele consiga trazer também o melhor de si dentro dessa profissão. O professor, ele é o último profissional dessa cadeia de profissionais da educação que deveria ser cobrado. Porque a gente percebe hoje que são mal remunerados, eles precisam trabalhar em 3 cadeiras, né, de manhã, de tarde, de noite, para ter uma renda ali de R$6.000. E olha, o salário mínimo pelo Diese, ele é 6 mil e pouquinho. Então o professor precisa trabalhar mais de 8 horas por dia, às vezes 12 horas por dia, e para ter uma remuneração mínima. A gente está valorizando muito mal, está desvalorizando, na verdade, né, esses professores, e a gente precisa, enquanto mães, enquanto famílias, cobrar e se juntar aos professores nessas lutas para o salário, para melhores condições, porque eles sim estão ali lado a lado de nós para construir mesmo a educação e o cuidado dos nossos filhos, né? E pensar nesse futuro como esse lugar que todos nós vamos ocupar, sabe? Não são só construções para eles. Lá na escola Valdir Garcia, a gente tem essa conscientização e a gente sempre apoia os professores, os profissionais da educação em busca de melhorias. E em contrapartida, eles também dão o melhor de si
compreendendo novos modos de ensinar. Então, eles sabem, por exemplo, que eles não precisam ficar escrevendo na lousa dezenas e dezenas de texto e depois cobrar a prova e acabou. Não é assim. É construindo junto com as crianças, nesse caso, uma nova perspectiva de ensino. Então, é muito legal de ver que a professora, ela cita um livro, por exemplo. Ela citou um livro qualquer e os alunos logo vão na biblioteca, vão pesquisar o livro, vão ler. Então, eles têm esse carinho pelo ensinar. Né? Eles são estimulados a estudar, a ler, mas também a ter a sua própria autonomia. Então, lá os alunos, eles podem falar, eles fazem assembleias, né, dia de quinta-feira. Então, na quinta-feira eles reúnem, olha, o professor de educação física, por exemplo, ele está falando no celular enquanto ele dá aula, isso não está certo. As crianças falam, e aí o professor, opa, de fato, eu realmente usei um pouco mais o telefone, porque eu precisei mandar mensagem, mas não vai mais se repetir. Mas é esse lugar de que crianças, professores, famílias estão no mesmo patamar de tomada de decisões, de discussões e de pensar essa educação coletiva, sabe? É possível fazer, apesar desse retrato. Então, são coisas que não se dissociam. A gente pode lutar por educação de qualidade, mas pode lutar também para que os professores tenham uma sua remuneração de forma adequada. Tem um ano que eu advogo. Antes desse lugar de advogada, eu não conseguia trabalhar, sabe? Porque até para qualquer profissão, você precisa estar no horário do trabalho ali 7 horas e sair ali às 17. Nenhuma escola que não seja de tempo integral vai ficar com o seu filho esse tempo todo. E, infelizmente, a gente sabe que existe uma desigualdade, né, de oportunidades para homens e para mulheres. Então, por isso, muitas vezes o homem sai para trabalhar e a mulher fica em casa. Ou, quando a mãe é solo, a mãe não consegue se virar. Então, como que a gente pensa essas famílias, sabe? Então, a educação de tempo integral, ela é uma ferramenta no enfrentamento de desigualdades, quando a gente consegue, através dela, promover a autonomia das mulheres. Porque as mulheres sabem que os filhos estão em um lugar seguro, as mulheres têm o diálogo com a escola, entendendo o que essas crianças estão aprendendo, construindo junto esse aprender e ficando tranquila para trabalhar. Porque também é difícil para as mulheres deixar seu filho em qualquer lugar. A gente quer entender da educação, a gente quer participar, a gente quer colaborar, mas a gente, de fato, para isso, precisa ter escolas de tempo integral, creches de tempo integral, creches noturnas, para que a gente consiga trabalhar. Agora eu queria que você desse um spoiler para a gente. Agora eu queria que você desse um spoiler para a gente sobre o futuro, né? Os planos. Como é que você se enxerga lá na frente? E principalmente à frente da Associação de Advocacia Popular do Amazonas. Dá sim, claro, porque a gente constrói coletivamente, a gente constrói em conjunto com a comunidade, a sociedade. Hoje nós estamos nessas diversas frentes, atuando com muitos movimentos sociais, e no futuro a gente espera consolidar mesmo uma rede de movimentos sociais aqui no Amazonas, uma frente para que a gente consiga compartilhar as nossas dores, nossas aflições, discutir também, pensar novas possibilidades de futuro para o nosso Estado através do terceiro setor, através dos movimentos sociais, mas principalmente continuar construindo e fomentando e pressionando o poder público a implementar projetos e políticas que verdadeiramente façam diferença na vida das pessoas e dos territórios. Então, o nosso lugar é o lugar de todo ativista, de todo militante, é esse lugar de luta contínua. Então, o spoiler é esse, a gente vai continuar construindo, vai continuar em luta, até que um dia a gente possa passar a bandeira para outro, até que um dia esse outro passe a bandeira para outro e a gente viva, então, num Brasil que seja realmente igualitário para todos e todas. Alessandrine, um dos objetivos do Cenário Entrevista é a gente conhecer um pouco mais dos nossos convidados, além da carreira profissional, claro. Por isso que a gente faz a mesma pergunta para todos. Qual é a sua opinião sobre o cenário político nacional? Certo. Existe um cabo de guerra, né, dentro do cenário nacional, onde forças políticas tendem a puxar o governo para esse lado mais conservador
que não observe os territórios, que não observem as mulheres, as crianças e que fortaleça e fomente economicamente apenas uns. E existe um outro lado desse cabo de guerra, que aí somos nós, os ativistas, a sociedade civil organizada, as pessoas que têm essa sensibilidade, que o que precisa mudar de fato é a vida, é a nossa vida, é comprar produtos mais baratos, é comer bem, é ter educação de qualidade, é ter trabalho digno, é conseguir sair para trabalhar no caso das mulheres. Então, existe um cabo de guerra importante e em algum momento o presidente Lula e os seus ministros, etc., precisará de fato fazer uma escolha. Então, é algo que eu tenho pautado bastante. Nós estamos lutando, nós estamos construindo ao lado do governo, nós estamos pressionando o governo também, mas em algum momento o presidente vai precisar fazer escolhas e nós torcemos demais que a escolha sejamos nós. Que sejamos nós, mulheres, nós, crianças, nós, trabalhadores e trabalhadoras, porque a gente sabe que o país ele é polarizado, mas ele não é polarizado por quem é vermelho e quem é verde e amarelo. Ele é polarizado porque quem quer lucrar, às custas dos trabalhadores e nós, trabalhadores, que construímos aí uma frente de defesa sobre os nossos direitos. Então, eu espero profundamente que quando o presidente Lula precisar fazer uma escolha definitiva, que essa escolha sejamos nós. Antes da gente encerrar, a gente vai fazer aqui um rápido bate-bola. Eu vou te falar uma palavra, aí você me diz o que ela representa ou o que ela significa para você. Vamos lá. Meio ambiente. Cuidado. Mulheres. Luta. Educação. Construção. Crianças. Cuidado. Você tem um medo? Acho que eu tenho medo da gente não alcançar nossas perspectivas. Tenho medo da gente desistir, da gente parar, sabe? É um medo que acho que impulsiona, né, a gente a construir lutas. Um sonho. O sonho de igualdade social, de justiça climática, de todo mundo vivendo bem, comendo bem, trabalhando sem dor de cabeça. Futuro. Futuro. Acho que o futuro é um sonho. O futuro é esse sonho. Religião. Respeito. Família. Amor. Quem é Alessandrine Silva? Eu sou ativista. Sou ativista de direitos humanos. Doutora Alessandrine Silva, eu gostaria muito de agradecer a sua disponibilidade em poder estar conosco aqui, compartilhando um pouco da sua trajetória política e contando um pouquinho da sua história de vida. Muito obrigada. Eu agradeço esse lugar, agradeço esse espaço, fico feliz por vocês estarem fomentando esses debates, essas discussões e principalmente por vocês ocuparem esse lugar com mulheres, né, que possam mesmo falar dessas lutas importantes que mudam a vida de todas as outras, né? Então, obrigada, parabéns pelo programa, fico muito feliz de estar aqui e estamos sempre à disposição. Obrigada mais uma vez. Nós voltamos na próxima semana com mais um convidado inédito, mas eu quero pedir que você siga aí as nossas redes sociais, continue nos acompanhando e compartilhando aqui as nossas entrevistas. Lembrando que o programa vai ao ar no canal 8.2 da TV Onda Digital, mas fica disponível no canal do YouTube da Cenário Amazônia. Até semana que vem. Tchau!